Seja muito bem-vindo a mais uma Pílula do Crescimento da Advocacia. Hoje, segunda-feira, 1º de julho de 2024. Muito bem-vindo, mês de julho. Muito bem-vindo você que está chegando. Que seja um mês de muitas bênçãos aí para vocês. Que o seu escritório de advocacia possa prosperar cada vez mais. E nessa live, nesse podcast de hoje, a gente vai receber o Dr. Gabriel, lá de Goiânia, que atua com regime próprio de previdência. Então, uma parte, né? Uma parte um pouquinho diferente do INSS, né? Tem tudo a ver, direito previdenciário. Mas é um outro mundo, né? Um outro ecossistema, que são os regimes próprios de previdência. E aí, para falar para vocês, nada melhor do que um especialista que já trabalha há anos com vários regimes próprios de município. Eu vou convidar ele aqui agora para mostrar para vocês as oportunidades que existem nessa advocacia de regime próprio. Vamos chamar ele aqui. É o Dr. Gabriel Inácio Pires. Vamos lá. Vamos convidar ele aqui. Gabriel pediu para participar, ver solicitação, pronto. Gabriel, chegou aí o convite, doutor? Vamos ver aqui. Alô, doutor Gabriel. Muito bom dia, muito boa tarde para quem, né, já está na tarde, no horário de Brasília, né? Como é que tá as coisas por aí? Boa tarde, doutor. Tudo bem? E você? Maravilha, que honra ter você aqui. Para quem não conhece, mais uma vez aí apresentando, o doutor Gabriel, ele atua com regime próprios de previdência, né, já há alguns anos, e é uma especialidade que eu particularmente, por exemplo, não tenho. A gente até faz alguma coisinha aqui ou outra, né, mas não é uma área que a gente realmente domina. E o direito previdenciário ele é tão amplo, né, que é como se fosse um outro mundo, né, um outro ecossistema de oportunidades. E aí, por isso que eu fiz esse convite para você aqui, para trazer um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, esse outro mar de oportunidades que existe na advocacia previdenciária de regimes próprios. Mas antes da gente entrar, né, especificamente sobre esse assunto, se apresenta aí para o pessoal, né, fala quem você é, de onde você é, com que você atua, fica à vontade aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos. Então, como bem o Renan já falou, sou advogado, advogo na área previdenciária focado em regimes próprios e sou um bom flamenguista, né? Flamengo bateu ontem no Cruzeiro. Não fala disso hoje, não. Não fala, não toca nesse assunto hoje, não, pelo amor de Deus. Sou um bom flamenguista, mas também resido em Goiânia, Goiás, capital do estado de Goiás. E hoje estou trabalhando na consultoria jurídica para os regimes próprios de previdência social. Trabalhamos aqui em Goiás, Tocantins e Minas Gerais também, em alguns municípios, né? Nesses outros dois últimos estados. Em Goiás mesmo é o nosso forte. E estamos com ênfase justamente em levar para os regimes próprios essa advocacia voltada especificamente para os servidores públicos, para que podemos efetivar de fato os direitos, né, dos servidores públicos. Então estamos trabalhando justamente nessa área, meu amigo. Show de bola, doutor. Vou começar com uma pergunta. Para quem, por exemplo, pretende iniciar, para quem vai cogitar iniciar nessa área de regimes próprios de previdência, o que o advogado faz nessa área? Quais são as principais atuações? Você comentou, por exemplo, sobre consultoria, né? Se você puder falar mais sobre isso, se existe possibilidade de atuar com isso. Porque no INSS a gente já sabe, né? O INSS nega o benefício da pessoa, a gente vai lá e consegue o benefício. Nega na perícia, nega na aposentadoria. E nos regimes próprios, isso também acontece? Ou é uma atuação diferente? Como que é? Acontece bastante, né? Acontece bastante. Como nós bem sabemos, a administração pública ela tem os seus princípios, né? E um desses princípios é o princípio da legalidade. A administração pública ela não pode fugir da legalidade.
Então, às vezes, o beneficiário, o servidor público, requer ali um determinado benefício e o município, o regime próprio, não pode conceder aquele benefício porque a legislação fala que não pode ser concedido. Mas nós bem sabemos que dentro do direito, dentro da interpretação jurídica, tem outras formas de interpretação daquela mesma legislação. E aí, nesses casos, né, casos de revisões de aposentadoria, de benefícios negados, surgem as demandas judiciais, que é onde pode ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário e aí até garantindo um benefício para esse servidor público. Mas eu gosto sempre de falar que a ênfase no regime próprio é justamente na remuneração dos servidores. A grande maioria dos servidores públicos, eles têm esse pensamento de que vão se aposentar com a mesma remuneração que eles trabalham. E muitas das vezes isso não acontece. Por quê? O determinado tipo de regra que ele se aposenta não garante essa última remuneração, não garante esses últimos proventos que eles estavam recebendo. E isso é um ponto de partida na advocacia. Por quê? Os advogados iniciantes que estão iniciando na advocacia previdenciária focado em regime próprio, pode observar bem essas questões de remunerações dos servidores públicos e levar isso a conhecimento do Poder Judiciário. Agora, não quer dizer que são todos que têm esse direito. Devemos analisar o caso concreto, porque de fato, às vezes, já existe jurisprudência no sentido diverso. E aí não vale a pena levar o conhecimento do Poder Judiciário. E às vezes também, né, não é, às vezes a pessoa não teria direito à última remuneração, realmente. Às vezes o cara ganha 5.000 e ele não tem direito a receber 5.000. Mas às vezes também o cálculo foi feito errado, né? Pode ser que então ele não tenha direito a receber, por exemplo, 5.000, mas também não precisa ser os 2.500 que o município concedeu, né? Então, às vezes, lógico, você não vai conseguir alcançar os 5.000 reais, mas você consegue alcançar os 4.000, os 3.500, né? Eu acredito que esses erros de cálculo deve ter muito por aí, né? Porque é uma atuação complexa, né? Pegar a ficha financeira todos os anos de trabalho, fazer aqueles cálculos de porcentagem, de coeficiente. Então deve ter muito erro de cálculo nessas prefeituras por aí, né? Tem bastante, doutor, tem bastante. E o que que acontece? Isso eu já vi na prática. É que às vezes o município não tem a informação. Às vezes o servidor público, nós bem sabemos que é a partir de julho de 94 que faz todo o cálculo da média. Mas às vezes, lá no ano de 95, não foi registrado, não foi guardado isso no dossiê do servidor, a remuneração dele. E aí isso dá um impacto direto na remuneração. E às vezes não tem ali no dossiê do servidor, não tem ali no sistema da prefeitura, mas o servidor às vezes tem esses contra-cheques guardados. Porque eu já vi servidores que guardam todos os seus contra-cheques. Todos. Todos. E com esses contra-cheques deles, a gente pode fazer esse cálculo novamente e chegar num cálculo melhor. E aí, o interessante é que se judicializar uma ação dessa, que seria uma ação revisional, o advogado ele pode pleitear o retroativo, né? Acho que os últimos 5 anos ali. Então, imagina o tanto de servidor público no Brasil que não recebe uma aposentadoria com valor inferior ao devido, e com o advogado podendo receber os últimos 5 anos de retroativo, né? Então, deve ter muita causa rentável por aí nessa seara, né? Eu acredito que é uma área rentável para se atuar, né? Ah, com certeza. Essa questão que você falou aí do retroativo, há muitas ações aí partindo de 100 mil, cara. Então, assim, é muita grana, porque se você consegue um reajuste nesses proventos de aposentadoria aí, daquele caso que você acabou de mencionar, às vezes era 2.500 que a pessoa estava recebendo, mais era 4.500, cara, dá muita grana, porque demora o processo judicial, né? A gente sabe, a gente conhece É. o processo judicial. Ele demora. Então, dá a questão da correção, né, juros, etc. Então, é muito mesmo nessa área. E, e é uma área em que precisa de gente. Precisa de Então, é gente. isso,
É isso que eu ia te perguntar. Como que é essa questão dos advogados que atuam nessa área? É muito comum, tem bastante, quase não tem, porque eu não sei como é que é aí, né? Aí em Goiás pode ser uma outra realidade. Mas aqui, onde eu moro, né? Eu moro aqui em Rondônia, cara, eu não conheço nenhum advogado assim especializado em previdência própria. Então, sem mais, por exemplo, aqui em Rondônia eu posso afirmar, você imagina se tivesse, ou quando surgiu um advogado que seja especializado na previdência do servidor do regime próprio de Rondônia, por exemplo, aqui. Imagina quantos servidores o estado de Rondônia não tem, né? Imagina o tanto de demanda né, o doutor acabou de falar. É revisão de benefício, é benefício por incapacidade que o regime próprio também nega, às vezes a junta médica ali do estado não concede, né? É a aposentadoria negada, às vezes, por entender de forma divergente, né? E aqui não tem esse advogado especializado. Aí em Goiás, aí em Goiânia, ou em outros estados que você conhece um pouco mais, Tocantins, Minas Gerais, tem muita concorrência, digamos assim, nessa advocacia de regime próprio? Não, não tem. Sendo bem sincero, há poucos advogados, há muito poucos advogados. E, e eu conheço vários advogados iniciantes que estão indo para essa questão da área previdenciária, mas estão indo para a área previdenciária do regime geral. Não estão focando no regime próprio. A gente E aí, só vê isso, né? A gente só vê o pessoal falar de regime geral e esquece do regime próprio, né? Esquece que é um outro mundo paralelo, né? exatamente. E dentro do regime próprio, é o que a gente acabou de mencionar. Há diversas opções, há diversas prospecção de clientes, há diversas, muitas mesmo. E eu só anotei um dado aqui, que fala que cerca de 11% dos advogados atuam na área previdenciária. E aí, até fazendo uma análise aqui bem por fora, né? Cerca de 10% desses 11 atuam em regime próprio. Ou seja, é muito pouco. É, Até aqui, nessa análise que eu fiz, é cerca de 13 mil advogados que atuam no regime próprio. Ou seja, 13 mil advogados no Brasil. é. É muito pouco. Para uma área que tem muitas demandas, muitas demandas. E principalmente, Renan, para aqueles advogados que estão no interior. Porque às vezes o advogado está no interior e ele foca justamente ali no direito civil, né, no direito familiar, enfim, no sucessório, no próprio previdenciário do regime geral e esquece do regime próprio do seu município. Esquece de procurar ali os servidores públicos do seu município e ver que eles têm direito de fato. E são ações muito simples. São ações muito simples que não vai exigir audiência muitas das vezes, às vezes exige uma perícia, mas assim, são ações simples e que faltam profissionais. Faltam muitos profissionais. E aí é onde eu digo, os profissionais, nós advogados, e você, eu já vi que você fala sobre isso, nós devemos ser empreendedores, né? Nós devemos enxergar a advocacia como um negócio. E se você atua hoje na área previdenciária do regime geral, é perfeitamente possível você, estando em um determinado município que você está, observarem os seus servidores públicos, né, no seu município, e buscar essas ações, porque não tem profissionais. Não tem profissionais focados no regime próprio. Não tem. Aqui em Goiânia mesmo, que eu conheço, são os 10 advogados Olha focados no só. regime. E olha o tamanho de Goiânia, né? Quantos habitantes tem Goiânia? Você tem ideia? 1 milhão e pouco. Nossa, olha só. Olha só. Grande. Grande 10 Goiânia, hein? advogados para 1 milhão de pessoas. Resumindo, não tem. É uma advocacia que ainda está inexplorada, né? Para você ver, né, como que a advocacia ainda é um oceano azul, né? A área previdenciária de regime geral, eu já acho que tem oportunidade demais. Agora, a gente está falando aqui agora de um negócio que praticamente é mata ainda, né? É mata. Para quem chegar vai tomar água fresca, né? Quem chegar vai pegar água fresca e tudo que logo vai chegar uma hora que vai encher de gente advogando, vai encher de gente ganhando dinheiro, né? Mas hoje, cara, quem chegar primeiro vai dominar esse mercado. É um mercado que ainda não está explorado, né?
Um Isso. mercado totalmente explorado. Agora, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Cada município, né, cada estado tem uma legislação própria, a gente sabe disso. E aí, como é que fica para o advogado tentar atuar nisso, né? É melhor ele focar em um regime próprio onde ele mora, ou é melhor ele focar no estado dele, ou dá para ter uma atuação a nível nacional? E como que funciona isso? Dá. Nós tivemos a reforma da Previdência de 2019, né? O que a reforma da Previdência de 2019 fez? Ela abriu o leque para os regimes próprios. A reforma disse o seguinte: olha, regimes próprios, agora vocês podem ter as próprias regras de vocês. Vocês podem construir as próprias regras de vocês. Só que muitos municípios, né, e por questões políticas, principalmente esse ano mesmo, quase nenhum município fez isso, que é o quê? A sua própria reforma previdenciária. A maioria dos municípios não fez essa reforma. Continua ainda com as suas regras antigas. E com isso, as regras antigas, quais são elas? São as definidas pela própria Constituição. São as próprias regras definidas lá pela Emenda Constitucional 41, lá pela Emenda Constitucional 47. E essas regras válidas em todos os municípios que ainda não fez essa reforma. Então, o que acontece? Se você pega um determinado município que não possui essa regra, ela vai ser a regra antiga e que você pode atuar em todo o Brasil. Porque essa regra, ela é daquele município e de outro, de outro, de outro, de outro, que ainda não tem essa reforma. Agora, se o município já possui a reforma previdenciária, fez a reforma previdenciária no seu município, essa regra vai diferenciar um pouco. Aí você vai ter que estudar a legislação daquele município, daquele estado e visualizar o que mudou de diferente. Agora, o que eu estou observando na prática é que os municípios eles aderiram à reforma da Previdência. Então, quando fez a sua própria reforma, eles pegaram ali a emenda constitucional 103 e transformaram aquilo para o regime próprio. Então, é muito difícil ter uma diferenciação nos municípios também que fizeram a reforma. A não ser a idade, um tempo de contribuição ali, uma aposentadoria especial. Agora, sempre se repete. A maioria se repete. Então, dá para atuar também no Brasil, dá para atuar fora do seu município. O que eu falei agora há pouco? Olha, você olha o seu município, tem demandas, começa a pegar do seu município. Agora, você observou uma oportunidade, dá para crescer, dá para ir para o estado, dá para ir para outro estado vizinho, dá para ir para o Brasil? Vai, porque dá. Isso aí eu já digo aqui agora, dá para fazer, dá para fazer. Legal. Porque Isso é um medo que não, muita gente tem. Isso é um medo que muita gente tem, porque o pessoal acha que mudou de município, muda tudo, né? É como se fosse uma outra legislação totalmente diferente. E você acabou de provar que não é, né? Interessante. Ó. Então, só para ver se a gente entendeu, então. Então, antes da reforma da Previdência, era praticamente igual às legislações previdenciárias, porque tinham como base a Constituição Federal, né? E aí depois né? E aí depois da reforma, os municípios ainda não fizeram as suas reformas, então ainda continuam seguindo, e os poucos que fizeram a reforma, praticamente é um copia e cola, né? Eu vejo isso aqui. Eles copiam e colam a lei do município vizinho ou a lei do INSS e não muda quase nada, né? não eram todas iguais, eram todas Ah, iguais. O que assim. acontecia? Hum. Tinha uma vedação na Constituição Federal que falava que as regras do regime próprio não poderiam ser diferentes do regime geral. Tinha essa vedação. O que ocorreu com a emenda constitucional 103? Tirou essa vedação. Falou, olha, municípios, vocês podem fazer as regras de vocês agora. Mas antes era tudo igual. Então, assim, se o município ainda não fez a sua reforma, tá tudo igual. Tá tudo igual ainda. Você consegue atuar em vários municípios sem nenhum problema. Cara, show de bola. Então, isso aumenta ainda mais o leque de oportunidades, né? Porque a gente estava falando que em cada cidade, em cada estado, já tem pouco advogado, já é fácil de crescer. Agora, se você olhar por esse ângulo que você ainda pode abarcar o Brasil inteiro, aí que isso, né? Resumindo, né? É tanta demanda que, né? O cara não vai dar conta, né? Se você fizer um trabalho bem feito, você não consegue nem atender tudo que precisa. E sabe uma dica legal?
que o pessoal pode ficar atento é o quê? Servidor público, cara, eles são bem unidos, né? Eu já fui servidor público e posso afirmar isso, eles são muito unidos. Então, se você pega uma causa de um servidor público e faz um trabalho legal ali, por exemplo, o cara ganhava R$ 2.000 de aposentadoria, você entra com a revisão e consegue subir para 2.500 que seja, né? R$ 500 já é uma ótima ajuda ali para fazer a compra do mercado e tal. Esse cara, ele vai ser o seu maior comercial, porque ele vai mandar no grupo dos servidores aposentados, ele vai mandar lá no sindicato, lá, ele vai falar naquela reunião do sindicato que tiver lá dos servidores públicos, ele vai falar. E como não tem advogado especialista, a partir desse momento você começa a ser o especialista daqueles servidores públicos, daquele regime ali, né? Daquele município ali, por exemplo, né? E eu vou contar um segredo aqui, ó. Procurem servidores, eu vou falar um segredo, hein? Professores. Mais unidos Aí ainda, tá uma. né? São mais unidos Não, ainda. caraca, eles são muito unidos. São É. muito unidos. Muito mesmo. A minha mãe é É. professora. A minha mãe é Aham. professora, então eu conheço. Ela é servidora do estado de Você tem Goiás. razão. É Professora. duas classes que é super unida, que se você conseguir fazer um bom trabalho e, como é que fala, imergir ali dentro, né? Se você consegue colocar alguém ali dentro para fazer uma propaganda para você, e é uma propaganda totalmente legalizada, né? Eu falo de propaganda, mas é na verdade só uma indicação que a pessoa faz, todo mundo faz, né? Mas as duas classes são que os professores e o pessoal da saúde também, cara. Também. Técnico, técnico em enfermagem, aquele, como é que é, AS, Agente comunitário de saúde. acesso, agente comunitário de saúde. Esse pessoal é muito unido mesmo. Então, Muito. e falta, né, cara? Esse pessoal é carente de profissionais para atuar nessa área, é carente de informação. Tanto é que aqui no meu escritório, por exemplo, eu não tenho uma atuação voltada para regime próprio, não é o nosso foco, não. A gente nem faz marketing disso, a gente não faz prospecção disso. Eu tenho poucos casos, né? A minha atuação sempre foi INSS e mesmo assim sempre chega clientes aqui para gente de regime próprio. A gente, né, a pega é lógico, né, mas a gente nem busca isso e chega. Agora imagina se você advogado começar a se posicionar como especializado em regimes próprios, né? Se você virar referência disso, imagina como que não vai chegar. Se eu que não busco, não faço conteúdo nenhum para esse público, já chega. Imagina se a gente realmente fala assim, não, vamos focar nisso aqui. O que que não vai chegar, né? Sim, sim. E, e você focando nessa área, você também tem a possibilidade de já ganhar algo inicialmente, viu, Renan? Por quê? O servidor público, ele já está recebendo, ele já É, está tendo um rendimento mensal. No regime geral, a maioria das vezes, né, a não ser uma revisão de benefício, desculpa, o segurado não está recebendo nada ainda, né, uma aposentadoria cara, essa rural. dica é fantástica. Isso aqui que você soltou é fantástico, porque realmente, isso aqui vale a live, viu? Porque realmente, ó, o cara que vai pro INSS, veja bem, ou ele tá com o benefício negado e ele não está recebendo nada, porque o INSS negou. Se ele se acidentou, por exemplo, ele não está recebendo nem da empresa, está naquele limbo previdenciário. Se é um trabalhador rural, ele também não está recebendo, que ele vive ali só da produção rural dele. Muitas vezes nem tem um rendimento em dinheiro, né? Só o regime de subsistência. Se é uma pensão por morte, a pessoa também não está recebendo. Enfim, no LOAS, por baixa renda, a pessoa não tem muita condição. É claro que é possível cobrar sim, eu ensino isso lá no nosso curso, como que cobra, mas realmente é mais difícil. O servidor público não, você matou a pau, porque ele já está recebendo. Ou ele já está aposentado e quer uma revisão, e ele já está recebendo a aposentadoria, ou de fato ele já está empregado lá no município e ele tem o salário mensal dele. Então é bem mais fácil de você conseguir cobrar os honorários conforme eu ensino lá no nosso curso. Honorário inicial, o honorário de êxito, claro, e até aquela TMP, que é uma taxa mensal de processo. Porque esse cara tem um salário. Então faz sentido para ele ter um especialista ajudando ele, ainda que ele pague uma taxa mensal ali baixa, né? Nada alto para também não atrapalhar ali o rendimento dele, né? A vida normal dele, né? Mas isso aqui, cara, isso aqui mostra como que essa área é interessante. Porque é mais fácil até de você conseguir cobrar um valor inicial e um valor de mensal, né? E Sim, sem falar também que, em regra, em regra, é, esse pessoal tem um salário melhor. A gente sabe que no Brasil
o Brasil é um país pobre, né? A realidade é essa. A maioria das pessoas ganha muito pouco. Os servidores públicos, eles estão acima dessa média. Essa é a verdade, né? Às vezes a gente não pode viver numa bolha e pode não saber disso. Mas a realidade é que a maioria dos servidores públicos hoje ganham acima da média. Qualquer servidor público hoje já está ganhando acima de 3.000, 4.000, 5.000, né? Se for o cara que entrou na prefeitura ontem, já ganha 2.000, geralmente. E na iniciativa privada, isso já não é verdade. A maioria ganha salário mínimo hoje na iniciativa privada, né? Então, é mais difícil você cobrar algo de entrada ou mensal desse público, né? Então, essa É, dica que você deu aí é top. é porque os servidores públicos eles possuem uma questãozinha que chama plano de carreira. É, Então, o plano de carreira do servidor, a maioria dos municípios tem plano de carreira. O servidor nunca fica estático ali com a sua remuneração inicial. Ele vai ter possibilidade de crescer na sua carreira, né? E isso aumentando os seus benefícios, né? Mas cara, show de eu bola. estava até olhando aqui, olha para você ver quanto de grana possui o regime próprio, né? Uhum. Fiz aqui uma análise pegando dados de 2022, que é o que a gente tem ainda, saiu ano passado, esse ano saiu do ano passado. Então, em 2022, os regimes próprios do Brasil possuíam quase 260 bilhões de reais. Então, assim, é muita grana onde tem os regimes próprios e é uma área que está escasso de advogados ainda, que podem atuar aí com os aposentados e pensionistas perfeitamente. Cara, show de Perfeitamente. bola. Valeu demais. A Só, gente tem que. só fazer outra Pode. questão, é que aqui no escritório nós trabalhamos de um lado do balcão, né? Nós prestamos a Ah, boa. consultoria para o regime próprio. Só que assim, só voltando àquele assunto que você falou da cobrança, só que assim, eu tenho muito advogados, amigos, que trabalham para os servidores públicos. Aqui em Goiás, em Minas, principalmente em Minas também, eu tenho alguns conhecidos lá. É, mas o que eles fazem? Eles cobram inicialmente. Eles cobram inicialmente sim para entrar com a ação. Só queria reforçar isso, porque aqui no escritório, como nós trabalhamos do outro lado do balcão, a gente presta consultoria, tá tudo certo, né? Agora, do outro lado do balcão, que é o servidor público, você pode cobrar dele perfeitamente e vale a pena. Ele paga tranquilo. Ele paga tranquilo. Se você ali mostra para ele, olha, o seu cálculo de benefício está errado aqui, 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 tal, mostra para ele, olha, a gente vai pedir assim, assim, ele paga. Ele paga. Gabriel, só para encerrar, eu vou pedir se você puder explicar, aí a gente encerra aqui, depois eu vou até te convidar para, se você aceitar esse convite, eu vou adiantar aqui que eu vou te convidar depois para você dar uma aula lá na nossa comunidade APL, para os advogados lá do curso, que lá a gente consegue passar algumas dicas de forma mais à vontade, né? Que lá é mais fechado, mais para o nosso público. Lá você já está convidado para trazer alguma dica, alguma forma de atuação lá para os servidores. E, inclusive, uma das coisas que eu vou querer que você ensina lá para a gente, lá na nossa comunidade APL, é como que dá para atuar, como é possível atuar é, nessa questão de assessoria. Eu vou querer que você explique isso de forma bem detalhada lá no curso para a gente, se você aceitar nosso convite, mas eu queria que você, de forma bem breve agora para fechar, explanasse como que funciona isso, se também é possível algum advogado atuar dessa forma também, seja sozinho ou seja montando uma empresa, porque o regime próprio como um todo já é algo pouco explorado. Agora, essa parte do regime próprio de assessoria para os regimes próprios, eu acho que é ainda mais mal explorado. Claro que aí tem que ter uma especialidade um pouco maior, né? Tem que ter uma bagagem um pouco maior, mas eu tenho certeza que tem gente ouvindo aqui que já está, né, vislumbrando essa possibilidade. Tem gente que já está sonhando alto e já quer fazer coisas grandes. Dá uma palhinha para a gente disso aí, do que você puder falar. Sim, é perfeitamente possível também, Renan, aquela questão que eu disse para você, em relação aos advogados que já estão nos seus municípios, né? Já estão ali advogando nos seus municípios. Se especializarem em regimes próprios e aí começar a pegar essas consultorias. O que acontece hoje na prática em alguns municípios? O regime próprio, ele não contrata, às vezes, uma consultoria jurídica especializada. E aí ele contrata
um advogado para tomar conta de um processo ali, outro aqui. Isso eu estou dizendo em pequenos municípios, tá? Em advogados que estão lá nos interiores, né? E aí eles contratam esses advogados para tomar conta de um processo e outro. Agora, se você tem a bagagem, se você estudou para isso, se você focou nessa área, você tem a capacidade de chegar no gestor, de chegar ali no presidente do regime próprio e falar, olha, eu consigo prestar um serviço de consultoria para você na área previdenciária do regime próprio. Por quê? Porque eu tenho bagagem, né? E como que você cria essa bagagem? É você advogando. É você advogando para o servidor público, é você vendo o dia a dia do requerimento administrativo, é você vendo o dia a dia da questão legislativa também, porque prestar consultoria para um regime próprio não é somente você deferir ou indeferir benefício através de parecer. Não é só isso. Você também tem que criar ali os projetos de leis, você tem que ir para as audiências públicas, nas câmaras municipais. Então, a consultoria jurídica voltada para o regime próprio, ela é muito complexa. Então, você tem que ter uma bagagem. Você tem que estudar, primeiramente, você tem que estudar, você tem que conhecer do regime próprio, você tem que conhecer também o direito administrativo. Por quê? Porque a consultoria, sempre o presidente do instituto, o presidente do regime próprio, né, o gestor, etc., até às vezes o prefeito vai te ligar. Vai te ligar e vai querer tirar alguma dúvida com você jurídica do regime próprio, você tem que saber. Então você tem que ter bagagem. Você tem que ter bagagem. Ou seja, né? Seria um outro nível, né? Ah, eu acho que o caminho. Não que todo mundo precisa seguir o caminho natural, mas acho que o caminho natural seria: vai estudando, vai se especializando, começa a advogar para servidores, vai pegando aqueles casos ali e aprendendo, né? E aí vai pegando bagagem, né? Vai criando casca. E aí o próximo nível, né? Eu acho que seria esse, né? Seria virar referência nisso ao ponto de dar essa consultoria para esses regimes de previdências, que é o que vocês fazem aí, né? Sim, eu acredito perfeitamente nessa linha que você fez. Eu, justamente quando algum advogado vem conversar comigo e fala, como é que tá aí o regime próprio, a área do regime próprio, eu falo, cara, começa primeiro aí pelos servidores públicos. Você sempre tem um amigo servidor público. Você sempre tem. Se você não tiver um amigo servidor público, você tem alguém que conhece uma pessoa que é servidor público. Então comece por essas pessoas e você vai vendo o dia a dia, você vai conhecendo a prática, né? Você vai criando casca, que é o que você falou. E aí você consegue, e nisso o próprio presidente do regime próprio vai ver ali, cara, esse cara aqui é bom no que faz. Porque você consegue um benefício ali para a pessoa, você consegue uma melhora na remuneração, porque você fez um cálculo bacana, e o presidente vai vendo assim. É um processo natural, né? O prefeito ali, o presidente do regime próprio e tal, vai começar a tomar tanto pau ali que eu falei, caramba, eu vou trazer esse cara pro meu lado, que esse cara é bom. A gente faz Exatamente. isso, né? A gente faz isso. Por exemplo, hoje a gente quase não vai mais no fórum, mas quando eu ia no fórum e via um estagiário bom, eu já começava a olhar e falar, cara, esse cara tem que estar do meu lado, esse cara não pode estar do lado de lá. Então é normal isso aí, né? Faz parte do processo. Gabriel, show de bola, cara. Show de bola. Quem quiser seguir o Gabriel aí, né, já segue. Qual que é o arroba do seu Instagram? Fala o seu canal do YouTube também, que eu vi que você está, né, colocando uns conteúdos bem legais lá sobre regime próprio também. Para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse novo nicho de atuação na área previdenciária, passa suas redes sociais aí pro pessoal. Beleza, meu Instagram, doutor, arroba Gabriel Inácio Pires. E o Instagram, desculpa, o YouTube também é o mesmo, arroba Gabriel Inácio Pires. Lá no YouTube eu estou trazendo conteúdos voltados mais para os servidores públicos mesmo, né, os seus direitos, né, trazendo ali de fato alguns vídeos. Também, logo mais, a gente vai começar a fazer algumas lives lá, trazendo também conteúdos voltados mais para essa área mais material, né, do direito material, trazendo ali seus direitos. E, e é isso, cara. Estamos aí trabalhando nos regimes próprios, trabalhando com as prefeituras. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questionamento aí em relação a regimes próprios, pode mandar aqui no meu Instagram, sem nenhum problema. Se vocês já seguem aí o Renan e precisar do meu contato, pode pedir para ele também. E estou à disposição, doutor, sempre. Já aceito o convite
para participar lá da sua aula, tá? Aê. Na sua comunidade. Vejo que o pessoal é bem interagido aí, vejo o pessoal comentando as suas lives, né? Eu sempre acompanho as suas lives e estou à disposição aqui sempre, tá bom? Show de bola. Valeu, gente. Gente, ó, não deixa de seguir o Gabriel, tá? Muito conteúdo legal sobre essa previdência própria, né? Que é algo que eu praticamente não trago aqui. Então já segue ele lá. Se você quiser saber sobre INSS, não deixa de me seguir também, né? Lembrando que esse podcast você consegue ouvir ele na íntegra depois lá no Spotify. É só você digitar Pílula do Crescimento da Advocacia e também no YouTube, no canal do Advogado Próspero. Você que chegou agora no finalzinho e perdeu o começo, a reprise. Todo final de semana a gente posta tudo lá. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e compartilha para mais amigos acompanharem. E fico por aqui. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos.